Oi, meu povo, tudo jóia? O meu nome é Eva, Meu nome é Nicole. nós somos psicólogas e provavelmente vocês já conhecem a gente, né, de algum lugar das redes sociais. A gente está fazendo esse vídeo inicialmente com o objetivo de levantar um questionamento, alguns questionamentos, na verdade, sobre a série Adolescência para as pessoas que estão com a gente de alguma forma, né? Ou foram nossos pacientes, ou a gente participou de alguma formação na escola, enfim. A gente é de Sobral, a gente atende em Sobral e nós somos professoras também, somos pesquisadoras, as duas estão fazendo doutorado, vamos torcer aí pra gente resistir a essa aprovação. E, como eu falei, o objetivo desse vídeo é ser um bate-papo, tá? Como a gente, na verdade, como foi que a gente começou com essa ideia? A gente assistiu a série Adolescência porque atendemos adolescentes. E a gente ficou discutindo entre nós alguns pontos que chamaram a nossa atenção. E aí a gente pensou que seria legal a gente levar também essas discussões para vocês, né? Então, como a gente não tem tanta habilidade com o Instagram, de fazer vários stories, de fazer reels, de fazer não sei o quê, vamos fazer um vídeo, vamos colocar aí nas redes e ver o que rola. E aí, a primeira coisa que a gente trabalha com avaliação neuropsicológica. Então, e é legal que na série, o terceiro episódio é uma avaliação psicológica. Não é exatamente uma avaliação neuropsicológica, é um pouquinho diferente do que a gente faz, mas está dentro da nossa metodologia de trabalho. E aí, isso chamou muito a atenção da gente, inclusive porque aqui a série acontece, né? A série, só contextualizando, né, gente? Provavelmente vocês já ouviram falar dessa série. É uma série inglesa que lançou na Netflix recentemente. Ela tem 4 episódios. E ela fala sobre um adolescente que comete um crime, certo? Vai ter um monte de spoiler aqui, gente. Se você não gostar de spoiler, já Nem assista, nem pule. assista, velho. Porque vai ter, porque pra discutir a gente tem que dar os spoilers. Ou então assista a série primeiro e depois volte E pra de- ver a gente conversando. Isso aqui é uma youtuber! É disso que eu tô falando. E aí, gente, é o seguinte, então, a visão geral da série é essa. E esse adolescente, ele começa a ser investigado no começo da série, e isso é importante. Ele começa a ser investigado de um crime muito grave na Inglaterra, de um assassinato, tá? Ele tem 13 anos, um assassinato violento, com intenção, né, com dolo. Ele intencionalmente matou uma colega. E o começo da série é sobre isso, tá? E aí é legal porque ele vai desenrolando um monte de coisas. E por que eu tô dizendo que ele vai ser investigado? Porque tem muita gente, e eu vi muita gente falando, que até um determinado momento da série não acreditava que ele tinha matado. A gente fica muito na dúvida, né? A gente fica Eles na deixam dúvida. a gente na dúvida durante muito tempo. Isso. Porque ele, o menino nega, né? Então ele vai negando e tal. E aí, o que aconteceu, né? Muitas camadas, como dizem os jovens, muitas camadas. E a gente viu que muita gente está discutindo sobre isso em diferentes lugares, né? Tem gente que está escrevendo sobre, tem gente que está fazendo vídeo sobre, tem psicólogos, né, psiquiatras que estão fazendo posts sobre. E essa série, ela trata diferentes temáticas. E poucos vídeos falam sobre uma coisa, pelo menos que eu vi até agora, que é muito importante pra gente, que é a questão multifatorial que leva esse menino a cometer esse crime. Porque, no final das contas, a gente descobre que não é só uma investigação. Ele mesmo assume que cometeu o crime. E aí, gente, basicamente é o seguinte. A série se divide em 4 episódios, que o primeiro é a investigação, é a polícia investigando, prendendo a criança, a família fica desesperada, atordoada, sem acreditar. Sem entender, nossa, não Não começa... é nem sem acreditar, é sem entender nada do que tá acontecendo. sem Que entender é nada isso? do que tá acontecendo. E negando. E, gente, o telespectador nega também. A Sim. gente nega também. Não. Porque o menino, não sei se tu tem essa impressão, o pobre do menino, Ele fica em pânico. gente, ele faz xixi nas calças. E o pai dele vai ajudar ele a se trocar. Sim. Sabe? Tem um rolê que é a história de uma agulha. Que ele tem muito medo de agulha. E a mãe fica preocupada. Aí você fica pensando, como é que o menino que tem medo de agulha, né, que faz xixi na cama, que tá desesperado, apavorado, dizendo que não foi ele. E tem uma cara, o ator, eu fui ler, gente, eu li muito sobre essa série. O ator, ele tem 15 anos,
É o primeiro trabalho dele como ator. Mas ele faz um menino de 13. E ele tem uma cara de babyzinho mesmo. Muito. E de E inocente. de inocente, sabe? É difícil você não acreditar no que ele tá dizendo, né? E ele fala de uma forma muito segura, muito, não, eu não fiz, eu juro. Eu juro que não fiz, enfim. E aí, gente, a gente fica negando isso, né? A família fica negando. O telespectador quase torcendo, não. Foi um erro. A gente vai encontrar, a série deixa a gente na expectativa de a qualquer momento encontrar uma segunda coisa que dê uma explicação para tudo que aconteceu, que não foi só aquilo. Enfim, ela deixa a gente o tempo todo no suspense mesmo, de tentar ver o que é que tá de fato acontecendo. Ninguém acredita que foi esse menino. E foi dessa forma com a qual foi feito. E aí, gente, eu já começo a trazer um conteúdo, porque é o seguinte, uma das coisas mais importantes desse vídeo é dizer que o que essa série traz é uma realidade. É muito triste isso, é difícil até, mas uma das coisas é doloroso. Mas assim, é uma série que se passa na Inglaterra, no subúrbio da Inglaterra, né? Na Inglaterra, tipo, em cidades como Londres, por exemplo, a maioria das pessoas mora em tipo, como se fossem casas ao redor da cidade. Então você vê as casinhas lá tudo separadinhas, bonitinhas, e trabalham na cidade, enfim. Então, e isso a gente chama de subúrbio, né? Não subúrbio necessariamente é uma área De de vulnerabilidade. Uhum. Exatamente. Não é sobre isso. Financeira, que eu quero dizer, né? E aí a gente está falando no contexto de Sobral, uma cidade de 200 mil habitantes no interior do Ceará, no nordeste do Brasil. E a gente quis fazer esse vídeo, na verdade, para dizer que aquilo que a gente viu dos pais, aquilo que a gente viu do menino, aquilo que a gente viu da escola, que traz em toda a série, acontece aqui, em Sobral também. É uma realidade nossa. É uma realidade só da Inglaterra. Não é uma realidade da Inglaterra, é uma realidade do contexto social e histórico em que nós estamos inserindo enquanto humanidade. Tá? Porque a gente fica muito achando que não, mas isso não acontece aqui no Brasil. Isso não acontece comigo, isso não acontece na minha família, isso não acontece com os meus filhos, isso não acontece... Isso é muito surreal, isso né? É muito fictício o que estão trazendo. E não é. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção como psicóloga, é que muitas cenas que eu vi na série se repetem na nossa prática. E assim, óbvio, não de assassinato, não, a série ela extrapola em termos da repercussão que ganha, né? Isso, exato. Então, a série ela vai além, porque ela pega o extremo, é uma situação extrema de violência que um adolescente comete. E é outra coisa muito importante, um adolescente que não tem, em termos de critério diagnóstico, gente, nada. Isso foi uma coisa que me inquietou muito enquanto eu estava assistindo a série, porque como a gente trabalha com psicodiagnóstico, com avaliação neuropsicológica, eu ficava observando e dizendo, rapaz, será que esse menino vai ter algum diagnóstico? Será que a conclusão dessa série vai trazer algo nessa direção? E pelo contrário, o tempo todo ela rompia com as minhas expectativas de que ali apareceria algum tipo de diagnóstico de um transtorno de conduta, por exemplo, algo nesse sentido. Pelo contrário, ali traz a cena de uma vida comum. De uma família funcional, Isso. de uma criança funcional, né? E com algumas dificuldades, com dificuldades importantes e dificuldades que as nossas crianças, assim, da nossa rotina aqui na realidade de Sobral, também vivenciam e que não é distante dessa realidade lá da Inglaterra. E que não tem nome, gente. E é isso, acho que uma das coisas mais fundamentais desse vídeo, dessa conversa com vocês, é que assim, a gente anda em busca o tempo inteiro de um culpado. A gente anda em busca de um nome. Então, o meu filho não consegue acompanhar a escola porque ele tem TDAH. Né? Coisa que a gente tem visto demais. O meu filho ele não consegue ter boas notas na escola porque ele tem TDAH. O meu filho ele tem uma dificuldade de comunicação e tal, então ele está dentro do espectro do autismo. Ou então meu filho tem uma dificuldade com matemática e aí ele tem um transtorno específico de aprendizagem de matemática. E aí o tempo inteiro, na nossa experiência, na nossa prática, a gente tem visto
e nos últimos anos isso se acentuou muito mais, que a gente está o tempo inteiro em busca de uma justificativa única, de um diagnóstico que explique o que aconteceu. E essa série, o nome dela, Adolescência, o nome da série não é psicopata, não é conduta, não é maldade, não é. É adolescência. E eu acho brilhante o nome dessa série. Porque é exatamente isso que aquela criança, aquela adolescente está vivendo. Na verdade, é exatamente isso que a nossa adolescência está vivendo. Exato. Nosso período geracional da adolescência tem vivenciado, né? Com o advento aí, principalmente pós-pandemia, das redes sociais cada vez mais forte, fazendo parte do nosso cotidiano de vida, fazendo parte do cotidiano de crianças muito pequenas, adolescentes, de nós adultos, idosos, que tem trago uma série de consequências e de, vou chamar aqui de sequelas sociais, né? Que vem aparecer nessa série de uma forma extrema, mas eu acho que o objetivo realmente dos autores da série foi ser uma coisa extrema, que é para poder chamar a atenção de até onde talvez um dia a gente possa chegar. Isso. Se não já chegou. Se não já chegou. E não é necessariamente, gente, só chegar nesse extremo que é preocupante. O processo é preocupante. Então, assim, né, a série ela fala sobre redes sociais, ela fala sobre misoginia, tá? E as pessoas estão trabalhando muito isso em outros canais, em outros vídeos, sobre essa problemática da misoginia, dos incels e tal. A série fala sobre bullying. E tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante ser abordado, a gente lançar a luz sobre isso. Mas o que eu quero que fique claro aqui é que não só isso. São todos esses fatores em conjunto que acabam desembocando naquela situação específica. E aí, a gente, pegando aqui o gancho que a Nicole falou, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre como proteger os seus filhos adolescentes, focando já numa intervenção da família nos adolescentes. E o que eu quero aqui trazer, na verdade, gente, é que não é só isso. E isso também, mas não é só. A primeira coisa é que, assim, a proteção da adolescência, uma adolescência saudável, ela começa com uma infância saudável. Então, assim, não adianta vocês quererem se aproximar dos filhos de vocês, não adianta a gente querer nos aproximar dos nossos adolescentes, e é outra coisa que eu também trago pra gente pensar aqui, da nossa responsabilidade enquanto sociedade em cima desses adolescentes. Porque não é só, por exemplo, que eu não tenho filho, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. A sociedade, ela tem uma responsabilidade grande sobre os adolescentes e sobre as crianças também. Sim. Tem uma hora interessante que ele fala que o pai ia assistir o jogo de futebol do filho. E essa cena é interessante porque tanto o filho fala sobre isso, ele fala que o pai dele, na hora da sessão da psicóloga, ele fala, o meu pai, ele... Porque o pai dele, gente, assim, na minha leitura, tá? Eu não acho que o pai dele seja... Eu não acho que aquela família seja uma família essencialmente disfuncional. É um pai sobrecarregado de trabalho. Você vê que no começo da série, 6 horas da manhã, começa a van dele na frente da casa, ele com o uniforme, Sim. chegando do trabalho, a mãe ali fazendo as coisas, né, da casa e tal. Então, é uma família, gente, que tá pelejando como tantas outras. Né? Não é uma família de traficantes, de pessoas violentas, uma pessoa que... Né? E assim, eles falam até numa hora, né, na série, que o pai uma vez teve um ataque de raiva e aí quebrou tudo num galpão. Dando a impressão, fazendo a gente pensar, será que esse pai não era um pai agressivo? Não era uma... Que aí o filho foi vendo isso se construindo dentro de casa e se tornou agressivo, vai construindo uma personalidade agressiva também. E assim, gente... Quem não já teve uma raiva grande que se estressou e passou do limite, né? A série traz de forma muito brilhante, na minha concepção, de que aquilo foi algo pontual.
Não é algo que acontecia cotidianamente. Ele não era agressivo com a mãe, ele não era agressivo com a filha, que é a irmã mais velha do menino. Ele tinha uma vida ok, dentro do que a gente considera como típico, né? Não apresentava grandes explosões emocionais. Inclusive tem cenas futuras, né? Que já no último episódio, que o pai fala, assim, sobre a criação dele. É sensacional. E aí ele diz, olha, meu pai, que era o avô do menino, me espancava, ele me batia muito. E eu olhava pra isso e dizia que eu não queria ser esse pai. Então eu nunca encostei a mão no meu filho, né? Então você vê, inclusive, dele identificar que ele vivenciou um ambiente de violência, mas que ele não queria isso pro filho dele também, e acaba que o filho dele comete um assassinato, né? Então ele vem com essa discussão também, né? Esse último episódio, ele é muito importante, ele é crucial, inclusive por esse discurso de culpa, gente. Que é uma coisa que a gente acompanha muito, né? De a culpa que os pais carregam em cima das questões dos seus filhos, né? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Eu poderia ter protegido mais ele? Né? Gente, é desolador, assim. É desolador. É uma série que deixa a gente meio arrasada, assim, meio pensativo. É muito pensativo. A cena final dele cobrindo o ursinho, dele lá na cama do menino. E pedindo desculpa. E pedindo desculpa, gente. E assim, e nós, enquanto sociedade, o que a gente tem feito para essas famílias, para esses adolescentes? Então, voltando naquilo que eu estava falando sobre a história do futebol, ele fala, né, que eu pelejava, eu levava ele pro futebol, levei pro jiu-jitsu, não sei o quê. E no futebol, ele errava muito. E aí eu olhava pro outro lado. Aí é uma coisa super importante também, gente, do quanto a gente não acolhe as nossas crianças, os nossos adolescentes no erro, no fracasso, né? E o quanto o amor se manifesta no êxito, né? Isso é muito importante, do quanto a gente só ama no êxito. E o menino, na sessão da psicóloga, diz, o meu pai me levava pro futebol, e quando eu errava, ele procurava o olhar do pai numa expectativa, né, de um suporte mesmo. De um suporte, de uma isso mesmo. De um pode acontecer. Pode acontecer, ou se for só isso, você vier pra ser um grande perna de pau, tá joia, né? Eu ia até fazer uma piada, mas não vou não. Vide a nossa seleção, né? Mas eu não vou falar disso não, perdão, amigos. Deixa pra lá. Mas, o que é importante? Ou seja, ele olhava pro pai e o pai estava olhando pro outro lado. Os dois estavam constrangidos pelo erro. O menino estava constrangido por ter errado e o pai constrangido pelo menino ter errado. Mas ninguém nunca falou sobre isso. Mas ninguém nunca falou sobre isso. E aí, pra mim, também é outra coisa que marca muito a série. A falta de diálogo dentro da família. Que apesar de ter um funcionamento super típico, mas eles não falavam sobre aquilo que era difícil. E nem sobre o que era fácil. Sabe uma cena que chama a atenção sobre a falta de diálogo? Tem uma hora que eles estão indo lá comprar a tinta, né, pra passar na van. E aí a mãe começa a contar uma história. Como eles conheceram os pais. Como eles conheceram e pediu pra colocar uma música, aquela Take On Me, do A-ha, né? E a menina não conhecia o pai pedindo, bota aí uma música que tem um baixo bem marcante. E a menina, baixo bem marcante. Então, eram coisas sobre a vida deles que talvez fosse importante que os filhos soubessem. E os pais até começam a falar numa certa naturalidade, mas que parece que é a primeira vez em, sei lá, 17 anos que aquela menina tá ouvindo isso. Tá ouvindo sobre o gosto dos pais, tá ouvindo uma história engraçada do pai, né, dele usando aquela peruca lá. Então, olha o nível de conexão dessa família, tanto para coisas difíceis, como para coisas boas. De, inclusive, conhecer a história da família, né? De como se conheceram, de como foi construída, de o quão importante é, Evelyn, assim. Eu tive isso muito forte, assim, para além da profissão da gente de psicologia, mas na minha família a gente tem isso muito forte, de conversar sobre os antepassados, né? Conversar sobre o que aconteceu. Então, eu sei como eu cheguei, como eu tô aqui hoje, faz sentido para mim. Mas eu vejo que isso não é mais comum, né? Pelo contrário, né? E aí tem uma parte da série que também o pai conversando com a mãe diz: eu achava que ele estava protegido, porque ele chegava em casa, ele subia pro quarto, se trancava no quarto, e eu achava que estava tudo bem. Então veja o tamanho falta de diálogo. A criança, a adolescente chega da escola, ele mal come, ele corre pro quarto, se tranca para jogar.
E aí fica jogando o resto do dia, ninguém conversa mais, todo mundo acha que tá tudo bem, as coisas vão passando até que precisa acontecer algo trágico ou algo que vai mexer com todo mundo para que aquilo ganhe atenção, para que as pessoas, inclusive, se percebam que não estavam conversando, que não conheciam a realidade uns dos outros, que não sabiam quem era o próprio filho e o filho não sabia quem era eles e a família, de fato, não se conhecia. E de novo, gente, isso acontece com todos nós. Não estamos nem se eximindo disso aqui, não. Estamos nessa também. Estamos juntos. Estamos juntos de verdade. E não é um julgamento, não é de maneira nenhuma, é ao contrário, é um acolhimento. É uma identificação e um acolhimento. Mas ao mesmo tempo é algo alarmante. Do quanto a gente precisa estar atento, quanto tempo a gente dedica às redes sociais, quanto tempo a gente dedica a rolar ali o rolo do Instagram, enquanto tem a minha mãe, a minha irmã, o meu filho, o meu sobrinho ali do lado. E que a gente não está conversando. E aí tem uma coisa super importante também nessa linha da construção da relação deles, que ele diz o seguinte: quando ele era pequeno, ele gostava muito de desenhar. Lembra que ele ficava desenhando na cozinha e tal? E é uma coisa, inclusive, que o menino manda de presente de aniversário para ele, um desenho dele, né? Lindo desenho e tal. Ou seja, e era uma coisa que aparentemente não foi tão estimulada, né? Atropelada por um monte de coisa. E aí tem uma hora que o pai diz assim: aí a gente comprou um videogame, comprou um computador. Lembra que eu até ficava jogando futebol com ele? E aí depois ele tem uma frase muito importante também. Ele diz assim: mas aí a empresa cresceu, eu comecei a trabalhar muito, e aí ele ficou sozinho. E aí, de novo, gente. E aí a gente comprou o computador, comprou a tela, comprou o fone. Gente, esses pais, eles estão fazendo o melhor que eles podem com o que eles acham que tem. Eles acham que aquilo ali é certo. Então, acha que dar o computador, que ter um quarto, que ter uma coisa, que essas coisas materiais são, né, mais importantes. São mais importantes ou são muito importantes. E aí o tanto de tempo que se gasta trabalhando mais para conseguir ganhar mais, para conseguir comprar mais coisa, enquanto que você não tem mais tempo de ficar com a sua família. Sim. É claro que existe uma questão muito forte também, gente, que tem muita gente que trabalha muito, não é por opção. Não, a gente não pode deixar de falar sobre um sistema de trabalho opressor, certo? Sobre um sistema econômico, né, que exige das pessoas que elas trabalhem mais. Então, isso também tem uma parte daquela amiga da Kate, né, que ela tá desesperada na escola, né, agressiva também, chorando e tal. E aí uma das coordenadoras pedagógicas disse que ligou para a mãe dela. E uma coisa muito importante que ela diz assim: você ligou para minha mãe, você vai tirar minha mãe do trabalho, ela vai ficar com raiva, né? Ou seja, o quanto a gente também está super atolado, seja com as nossas próprias questões ou com o trabalho, e deixa de olhar para os filhos, para as crianças, para os adolescentes, para os sobrinhos, enfim. Então essa questão do trabalho, do excesso de trabalho e da necessidade, eu não estou dizendo que é opção também não, é uma coisa que, né, tem aquela frase, né, é preciso toda uma aldeia para criar uma criança e um adolescente e tudo mais. E o quanto essa série, ela, de novo, ela trabalha a questão da misoginia. A misoginia, ela é muito importante de ser discutida, de trazer à luz sobre isso, né? A questão das redes sociais, o tanto de tempo que as crianças passam nas redes sociais. E que tipo de conteúdo elas têm acesso. Que tipo de conteúdo elas têm acesso. Tá? Mas também, gente, é uma série que fala sobre os vínculos que essas crianças e futuros adolescentes estão tendo. Como são essas conexões entre pares, entre a própria família e na sociedade. Você vê que, por exemplo, naquela hora que a Wanda é pichada, tem uma galera olhando, mas não é ninguém que vem para ajudar. Pelo contrário. Pelo contrário. É para julgar. É para julgar. E quem somos nós nessa série? Nós somos os vizinhos que julgam? Nós somos os outros pais que ficam rindo da outra criança, que ficam rindo do pai da criança que não está indo bem no jogo? Nós somos os pais que estão fazendo o melhor que podem, mas estão meio alheios a tudo que está acontecendo, né? E por isso que é uma série que não fala só sobre pais, não fala só sobre rede social, não fala só sobre adolescência.
todo mundo tá envolvido, gente. Todo mundo tá envolvido. Inclusive, tem um núcleo da série que não é o núcleo principal, mas que durante 1 ou 2 episódios eles foram, pra mim, muito importantes também. Que é o policial, o detetive que prende, que é o responsável pela investigação do caso e que prende o menino, e o filho dele. Né? O filho é um pouco mais velho que o Jamie, mas parece estar vivenciando ali a mesma situação de bullying, de cyberbullying, de trollagem que que ele vivenciou, né? E aí do quanto o pai, isso não fica, ele não traz à tona de forma explícita na série, ele não fala sobre isso, o pai na série, mas ele tem alguns comportamentos que pra mim davam a entender que tipo ele pensava, meu Deus, e se fosse meu filho? Poderia ser o meu filho tá vivenciando uma situação como essa. E aí tem um dos episódios, ele vai na escola para conversar com os outros meninos, porque ele tá tentando entender a motivação do crime. Os 2 primeiros episódios, ninguém entende o porquê aquilo aconteceu. Eles não sabiam, ninguém sabia que ele estava vivenciando um episódio de cyberbullying, né? Que ele estava sofrendo com pessoas fazendo piadas com ele online. Mas por que não sabiam? Quando ele puxava o Instagram do Jamie, olhava as conversas, parecia uma conversa normal. Quando que eles não estavam entendendo que existia ali uma nova linguagem. Que eles estavam totalmente alheios, né? A polícia inglesa estava totalmente alheia, gente. Não é? Os pais estavam totalmente... Os adultos estavam totalmente alheios. A própria psicóloga. Vamos fazer atolar a carapuça também. A psicóloga, minha gente. A psicóloga é essa aqui. Brincadeira. Mas estava todo mundo alheio e todo mundo perdido. Então, o que eles olhavam e viam como uma amizade, como um possível relacionamento ali de interesse amoroso já entre os adolescentes, na verdade, era uma situação de cyberbullying. Cyberbullying porque ela conhecia ele e era algo direcionado a ele. Mas no meu mestrado, né, eu estudei um pouquinho sobre trollagem. Trollagem tem a ver quando a gente não conhece a pessoa e faz ataques àquela pessoa, não necessariamente sem conhecê-la, sem uma direção específica. Eu a ataco apenas para eu me divertir. E o quanto isso tem se tornado cada vez mais comum quando a gente fala sobre rede social. E o quanto isso é preocupante também. E aí isso tem acontecido com adultos, com adolescentes, com crianças, né? Vocês já devem ter visto aí alguma reportagem ou algum famoso, por exemplo, algum influenciador falando, eu tô sendo muito atacado aqui, estão falando isso e isso comigo. E o quanto esse espaço da rede social tem se tornado cada vez mais um espaço para emissão de comportamentos antissociais. Como? Por quê? Quando foi que a gente chegou nisso? Quando é que a gente se sente no direito de dizer o que quer, como quer, da forma mais agressiva possível para uma outra pessoa só porque eu tô online? E o quanto algumas pessoas são mais ou menos vulneráveis a esses ataques, né? Porque fala muito de quem emite e fala muito de quem recebe também. Sim. E para você sustentar isso, gente, você precisa ter uma rede de apoio, é por isso que a gente está falando aqui sobre conexões familiares, sobre um lugar seguro de amparo, que é muito importante. O Jamie, por exemplo, porque o filho do policial, acho que é Adam o nome dele, por mais que ele sofresse, ele parecia ainda estar segurando um pouquinho a onda. Sabe, ele tinha a história da dor de barriga, ele começava... O episódio começa com um menino com dor de barriga, né? Mas aparentemente, ele estava segurando melhor a onda. Porque ele estava indo, ele estava, né? O Jimmy não. E aí, o que é um fator de proteção para as crianças sobre isso, para os adolescentes sobre isso? Tem uma cena na hora da psicóloga que o Jimmy parece ter uma vulnerabilidade muito grande de abandono ou de não ser amado, de não ser aceito de alguma forma, né? Acaba que a série não explora isso tanto, mas assim, tanto que na hora que a psicóloga diz que vai encerrar a sessão com ele, ele desespera e ele faz uma pergunta, gente, que assim, você gosta de mim? Você gosta de mim como pessoa? Não tô falando como namorada, mas como pessoa, você gosta de mim?
E ela fica arrasada também, gente. A gente fica arrasado também. Fica aqui a dica para dizer pro outro lado. A gente... Muito. Aquilo ali é a plena realidade do que acontece, né? Ele tem, durante a conversa com a psicóloga, alguns comportamentos muito explosivos e que a reação... Quantas vezes eu me vi nela ali? O quê? Né? Poxa, não, eu compreendo fielmente. E eles detonam com a gente pega pacientes de adolescentes que detonam com a gente, que não aderem, que não fazem o que a gente propõe e tal. Mas quando a gente diz que vai acabar, o quê? Não, mas... Gente, olha, eu me identifiquei tanto nisso. Porque é uma relação, bem ou mal, é uma relação que está sendo criada ali. E aí ele fica desesperado. Ou seja, a gente tem num setting clínico o que talvez aconteceu na realidade quando a menina desprezou ele. Sim. Porque ele se sentiu desprezado. Desprezado assim, né, gente? Abandonado, se sentiu não desamado. Aceito, né? Exato, não aceito, desamado. Quando a psicóloga disse que ia encerrar. Porque era uma relação que estava sendo encerrada. E isso aconteceu com a Kate. Uhum. Né? E aí você tem, né, uma reação explosiva dele naquele ambiente. E você provavelmente tem uma reação semelhante que fez com que ele reagisse daquela forma, né, absurda, que foi matar a colega. Né? E assim, gente, e aí de novo, é sobre vigilância, é sobre tratar sobre essas questões mais amplas, mas é também sobre fornecer às crianças, e de novo, isso não começa na adolescência. Isso começa na infância. A fornecer para as crianças um lugar seguro, um vínculo afetivo verdadeiro, um acolhimento. Um espaço em que ela se sinta à vontade para falar sobre o que ela precisar falar. Inclusive suas vulnerabilidades. Inclusive de coisas de, olha, estão falando isso aqui de mim. Exato. Inclusive sobre coisas sexuais, né? Inclusive sobre educação sexual, gente, pelo amor de Deus. Que é muito importante. E já passou da hora, né? Gente, nem vou gastar tempo do YouTube com isso, não, porque, pelo amor de Deus, é sobre segurança. Tá? Sim. Então, sobre dar esse espaço de acolhimento, dar esse espaço seguro e esse espaço em que todos nós precisamos estar presentes fisicamente, mentalmente, focados numa conversa, gente. Deixa o celular de lado um pouquinho. Vamos hoje sentar na mesa e vamos jantar e vamos perguntar como é que foi o seu dia. Foi o que você viu na escola, né? Para além de conteúdo, para além de carão que a professora deu, como é que estão os teus amigos, né? Para além do que você vai fazer de vestibular, para além... Por favor. Mais coisas, gente. E saiam para cantos que interessa para o adolescente. E aí é por isso, gente, que eu falo que isso não adianta. Não é que não adiante, mas é menos eficaz um menino com 15 anos você começar a fazer isso. E é por isso que isso precisa ser construído, a história das memórias afetivas. E uma rotina de relação desde a infância. Ter o momento da família, ter o momento... E aí, gente, quando a gente está falando família aqui, é rede, né? Família, a tradicional família. É quem vem para agregar, quem vem para ajudar, quem vem para apoiar. Tá? A família, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento. E quando a gente está falando de família, a gente está falando de cuidadores, pessoas que amam, pessoas que, né, se dedicam a. Não é exatamente pai, mãe. Porque não tem pai, porque não é isso. Bom, nós estamos há mais de 30 minutos aqui conversando. A ideia... Passa rápido, eu disse. Gente, a gente não tem muita pretensão com esse vídeo. Na verdade, é só para compartilhar com vocês algumas inquietações e algumas reflexões que foram nossas. Uhum. Já que a gente não tem muito esse manejo de ficar fazendo story, caixinha e blá blá blá, fica aí esse material aí para quem tiver interesse e tal. Se você gostou, dá um... Mas assim, só pra gente encerrar, eu queria dar um exemplo de uma ilustração de algo que a Eva falou no início. Né? Ela disse que essa não era uma realidade que estava distante da gente. Não era uma realidade lá da Inglaterra e Sobral estava muito distante. Né? Mas um dos fatores que me motivou a fazer a dissertação sobre trollagem online, que se aproxima muito do cyberbullying, né, foi justamente um fato que aconteceu aqui em Sobral.
Então tinha... E eu vou dar esse exemplo porque foi um exemplo que toda a sociedade ficou sabendo, isso foi divulgado nas redes sociais, né? E foi bem complexo na época, já faz alguns anos que isso aconteceu. Mas tinha uma menina trans aqui em Sobral que publicou uma foto. Nessa foto, o perfil dela era aberto de rede social, ela é adolescente. O perfil dela era aberto em rede social. E ela começou a ser atacada do nada. A foto dela, ela botou uma das hashtags lá, viralizou. Ela começou a ser atacada de gente dos Estados Unidos, de gente do Brasil, de outros estados. Todo mundo que chegou naquela imagem, uma parcela muito significativa das pessoas, atacaram não somente a ela, como a família dela, atacaram literalmente, gente, de ameaça de morte, de ameaça de atos muito violentos. Foi uma situação que precisou de um suporte, né, de policial, inclusive, na época, né? Mas ela apagou o Instagram dela, né? Então vem uma série de consequências desse ataque que ela sofreu, mas que o que ficou mais forte, ela passou um período importante da vida dela com receio muito grande do que poderia vir a acontecer com ela. Né? E foi algo aqui em São Paulo, no interior do Ceará. Isso, gente. E assim, o conteúdo, a série, ela é motivada pela misoginia, né? Mas o que mais tem aí? Não é sobre só o conteúdo. Discute de novo, gente. Discutir misoginia é muito importante. Mas lembra da história da baleia azul também? Lembra da trend da baleia azul? Sim. Então, assim, gente, não é sobre o conteúdo especificamente. Não é só aquilo, né? E pronto, acabou. Mas o tanto de camadas e responsáveis e causas e multifatores que não é isso. De hoje. É algo que já vem caminhando já há algum tempo e a gente tem tentado tapar o sol com a peneira, tentado botar panos novos. Tentando dar um diagnóstico, tentando encontrar um culpado, colocar a culpa numa pessoa disfuncional. Numa família que tem uns problemas X. A gente sempre tenta arranjar uma razão. Exato. Quando, na verdade, a razão somos nós. E com isso, a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de verdade, façam um comentário, comentem nas redes sociais da gente, que aí, quando tiver outra oportunidade... Dá um like. Dá um like, deixa o joinha. Se inscreve no canal, nem sei se vai ter canal. Mas é isso, gente. Um cheiro. Beijo, tchau, tchau.